faça a leitura. Faça a leitura do expediente do dia. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, solicito à excelentíssima prefeita Adriana Paz e extensiva à senhora secretária de Saúde, Elisângela Maria de Santana, que reative a máquina de raio-x da unidade mista Maria Gaião Guerra. Justificativa. Senhores e senhoras vereadores, como é do conhecimento de todos, a unidade mista Maria Gaião Guerra tem um aparelho novo de raio-x que precisa ser reativado para atender a população do município de Glória do Goitá. Segundo informações de funcionários da unidade de saúde municipal, o aparelho de raio-x precisa de um gerador de energia para voltar a funcionar diante das informações mencionadas. Solicito à excelentíssima prefeita Adriana Paz e extensiva à senhora secretária de Saúde, Elisângela Maria de Santana, que viabilize a reativação da máquina de raio-x para atender a população do município. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, 14 de agosto de 2017, José Alberes Rufino da Silva, vereador autor. Requerimento número 142. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, solicita ao senhor Enivaldo José da Silva, secretário de Infraestrutura, que faça a manutenção e a organização do campo de futebol do distrito de Apoti. Justificativa. Senhores e senhoras vereadores, como é do conhecimento de todos, a comunidade de Apoti tem um único campo de futebol, que precisa de manutenção para as realizações das atividades esportivas e recreativas da localidade. Devido ao período de chuva, a vegetação cresceu nas laterais do campo. Diante das informações mencionadas acima, a equipe do Cruzeiro Futebol Clube solicita a limpeza das laterais e a remarcação das áreas. Na oportunidade, quero ressaltar que neste domingo será realizado o primeiro jogo da grande final do Campeonato Adulto Municipal. Solicito ao senhor Enivaldo José da Silva, secretário de Infraestrutura, que veja a situação que se encontra o campo de futebol do distrito de Apoti. Certo de contar com o apoio dos ilustres pares para aprovação da presente proposição, agradeço desde já. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, em 14 de agosto de 2017, José Alberes Rufino da Silva, vereador autor. Requerimento número 143. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, um voto de aplauso à ilustríssima prefeita senhora Adriana Paz pela ideia da prefeitura itinerante. Justificativa. A prefeita senhora Adriana Paz montou a prefeitura itinerante, onde se reuniu junto à população para debaterem sobre as necessidades do povo e do município. A prefeita reconhece as dificuldades dos mesmos, por isso está se dedicando a cada dia para identificar as causas e solucionar os possíveis problemas mediante diálogo com a população. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, 14 de agosto de 2017, Epitácio de Souza Paz, vereador autor. Requerimento número 144. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, um voto de aplauso aos policiais da PM. Justificativa. Sabemos que nossos policiais da PM estão cada vez mais se esforçando para trazer segurança para o povo. Por isso, acho de grande importância que possamos fazer o reconhecimento da dedicação desses homens que enfrentam bandidos, arriscando suas vidas, tudo pelo bem da população. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, em 14 de agosto de 2017, Epitácio de Souza Paz, vereador autor. Requerimento número 145. Requeremos à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, que seja enviado um veemente apelo à senhora prefeita Adriana Paz para que se adote as providências legais, técnicas e administrativas, no sentido de dar cumprimento à legislação municipal, Lei número 779 e 780/95, que dispõe sobre autorização legislativa para doação de áreas públicas, terrenos, do loteamento Santa Rita e nas ruas Aurino Correia Lima e Joaquim Coutinho, nesta cidade. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, como todos nós sabemos, nossa cidade apresenta crescimento urbano desordenado e muitas vezes promovido pela própria administração pública, que não observa a legislação sobre o parcelamento do solo urbano. E assim se implantou os loteamentos Capuchinho, Irã e Iraque, Santa Rita, Jatobá, Boa Esperança, Nova Glória, Santa Terezinha e Campo Alegre 2,
onde seus moradores não possuem título de domínio público, são detentores da posse, sendo a propriedade pertencente ao município. Vamos apresentar oportunamente projetos de leis autorizativas para que o governo municipal possa regularizar a posse de áreas públicas loteadas, onde muitas famílias já construíram suas moradias. Convém ressaltar a importante iniciativa da Corregedoria do TJPE, que, através do provimento número 38/2011, institui o projeto Minha Casa é Legal, dispondo sobre a regularização de imóveis em loteamentos irregulares, promovidos pelas prefeituras e por loteadores privados, mas é preciso a adesão do município a esse programa, que tem experiências exitosas em muitos municípios pernambucanos. Hoje apresento a presente proposição, que contempla apenas 2 áreas, loteamento Santa Rita e a expansão urbana das ruas Aurino Correia Lima e Joaquim Coutinho, instruindo-a com cópia dos seguintes documentos. Primeiro, Lei Municipal número 779/95 e certidão de propriedade referente ao loteamento Santa Rita. Segundo, Lei Municipal número 780/95 e certidão de propriedade, mais Lei Municipal número 1020/2009, referente à expansão urbana e doação feita à Secretaria Estadual de Educação, referente à área de terreno onde está edificada a quadra da Escola Professor Barros Guimarães. Senhores vereadores, tenho certeza que, se a prefeita atender nossa reivindicação, será muito importante para que as pessoas recebam suas escrituras e um marco histórico para sua gestão, sendo a primeira a regularizar a posse de áreas públicas loteadas, transformando posseiros em proprietários. Se as precitadas leis estiverem desatualizadas, a prefeita pode encaminhar as alterações que entender necessárias, que esta Casa vai aprovar. A iniciativa pode e deve ser parceira do provimento 38/2011 da Corregedoria do TJPE, atendendo ao que dispõe nosso plano diretor e a Lei Federal número 10.157/2011, que no que diz respeito às políticas públicas de regularização fundiária. Isto posto, ensejamos a aprovação da presente proposição e que, de seu inteiro teor, bem como da decisão desta Casa Legislativa, desse conhecimento ao Corregedor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Antônio de Melo Lima, a juíza da comarca, doutora Alexandra Loz, ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Francisco Assis, à Rádio Goitacás FM, à Associação de Moradores do Loteamento Santa Rita e aos moradores das ruas Aurino Correia Lima e Joaquim Coutinho, nesta cidade. Plenário da Casa José Correia, em 14 de agosto de 2017, Monalisa Amorim, vereadora, autora. Requerimento número 146. Requeremos à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, que seja enviado um apelo à excelentíssima senhora prefeita Adriana Paz, extensiva ao senhor secretário de Infraestrutura, o senhor Enivaldo Silva, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias para a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública de nossa cidade. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a iluminação pública é um serviço essencial à qualidade de vida da nossa população. A falta de iluminação pública tem trazido intranquilidade à nossa comunidade, especialmente aos moradores, comerciantes, aos universitários e aos alunos da rede municipal, estadual de ensino, que ficam sujeitos à ação de marginais que se utilizam dessa situação para cometerem seus delitos criminosos. A recuperação da iluminação é urgente e necessária. Esse reparo trará, com certeza, mais confiança à comunidade, aos moradores adeptos de caminhadas nas nossas praças e ruas,
aos que praticam ciclismo noturno, dentre outras atividades que contribuem para o desenvolvimento social dos moradores e comerciantes que aqui residem, especialmente aos jovens que frequentam escolas e cursinhos no período noturno. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, em 14 de agosto de 2017, Monalisa Amorim, vereadora, autora. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pediria a Vossa Excelência que consultasse os colegas vereadores que colocarem mais de um requerimento, se poderia ser colocado em bloco, como o ex-presidente Lívio Amorim, você lembra muito bem que fazia aqui antes, né? Quando tinha 2, 3 requerimentos, o ex-presidente Lívio Amorim consultava o plenário para colocar em bloco os requerimentos. Faculta a palavra a algum vereador que queira fazer uso. Eu quero, senhor presidente, fazer um apelo à excelentíssima prefeita e ao secretário de Infraestrutura em relação a 2 situações lá em Apoti, ali onde, em frente à escola intermediária, tem um acesso onde o pessoal conhece como a Lagoinha. Tem lá uns 10 moradores, umas 10 famílias morando lá, e lá um túnel. Então, eu queria fazer um apelo à excelentíssima senhora prefeita e ao secretário e aos vereadores que fazem base aqui do governo municipal, para que fizesse um apelo para que resolvesse a situação onde 2 lâmpadas foi feito agora há pouco, uma reforma na iluminação pública de Apoti, e deixaram esse local lá, onde a gente sabe a situação da bandidagem. Eu mesmo que vou buscar Zezito toda noite em casa, vejo a situação lá que é muito difícil. Tanto pelo acesso em frente à escola intermediária, como pelo acesso da Rua dos Lavadores. E lá tem 10 famílias morando. Então eu queria fazer esse apelo e pedir aos nobres colegas que façam um apelo à prefeita para que ela veja a situação, para resolver a situação, dar mais segurança àquelas pessoas, que o pessoal está usando lá esse beco para fazer boca de fumo. Então, é um apelo que eu peço, e peço que todos os senhores dêem a força para que se resolva essa situação, porque ele já falou com o fiscal, com vereadores, e até agora não foi resolvido. E uma coisa simples, 2 lâmpadas resolve a situação. Não é possível que um de nós aqui, vereadores, tenha que ir lá comprar luminária para colocar. Então, esse é o apelo que eu faço, uma coisa que não vai custar aos cofres públicos nem R$200, para tirar aquele pessoal da escuridão. Questão de ordem, presidente. Eu queria avisar os vereadores que na última quarta-feira a gente teve a reunião com o pessoal do Conselho Tutelar e a Comissão de Finanças e Orçamento, onde faz parte eu como presidente, Nildo como relator e Beto como vogal. E pela apresentação que a gente teve aqui, junto com os vereadores, que Valdeir não estava, nem Cícero, deixa eu ver. Só para esclarecer, presidente da comissão, eu não vim porque eu não faço parte da comissão, aí eu não quis participar. Então, tudo bem, mas para a gente esclarecer melhor, a gente analisou direitinho o projeto. Eu li o projeto que veio da prefeitura, também li um projeto que a comissão encaminhou, que entregou a mim, a Nildo, a Epitácia e a Berinho. E a conclusão que a gente tirou é que quarta-feira a gente vai se reunir e preparar um ofício convidando o assessor jurídico da prefeitura para a gente discutir um pouco o projeto, porque existe a Lei 760 e essa lei já diz quase tudo do projeto. Então, eu acho que o projeto só poderia vir somente pedindo um anexo para o aumento do Conselho Tutelar e, principalmente, colocar
qual foi o percentual que foi usado para esse aumento. Só é isso que está faltando. E tem algumas emendas que a vereadora Mona Lisa preparou, e dali a gente vê a maneira que pode ser feito, porque a gente prometeu que na próxima reunião colocava ele em votação, né, Epitácio? Então, de antemão, eu digo, a gente hoje ia ter uma reunião com o advogado, mas ele não pôde vir. Então, se possível, quarta-feira, logo cedo, a gente se reunir para a gente já resolver esse projeto, porque a LDO está aqui na casa, já para a gente ver, né? Então, a gente precisa resolver esse projeto e ver também com o presidente dessa casa a respeito do projeto do IPTU, que ele está aqui na casa e vai terminar a gente arquivando, porque não chegou nenhuma resposta, já voltamos do recesso e a prefeitura não mandou resposta nenhuma a respeito do parcelamento, não chegou nada ainda nesta casa. Então, pelo prazo que a gente já passou, já esgotou, a gente vai arquivar o projeto. Quando quiser, vai ter que ser encaminhado outro. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. E quarta-feira, se a gente pudesse reunir aqui, 8h30 da manhã, tá bom, para os vereadores? Entre 8h30 e 9h. Aí a gente se reúne, vê isso aí e vê também a parte da LDO para a gente já começar a discutir. Certo? Então, muito obrigado. Questão dessa, senhor presidente. Quero dar boa noite aqui aos colegas e a colega vereadora, todos que estão fazendo presente aqui na Câmara e todos os ouvintes que estão assistindo pelo site da Câmara. Referente à colocação do vereador Valdair, eu tive conversando com umas pessoas da gestão e a gente vê uma falta de responsabilidade dessa equipe que está fazendo a iluminação pública. Eu estive andando nos bairros e vi muita reclamação referente a isso. Até que eu tenha falado com a prefeita há uns dias atrás, e ela disse que a mesma empresa que tinha colocado essas lâmpadas de LED ia voltar para fazer também a manutenção nos bairros. Mas como a gente aqui é líder do partido junto com a prefeita, a gente também não pode esconder o fato que esteja acontecendo, que é um alerta e um aviso. Não só eu, como os Epitácio e Cícero, vamos cobrar isso dela, porque realmente os assaltos estão sendo frequentes e as ruas dos bairros estão escuras. E também eu quero também refletir aqui, passar uma situação que aconteceu domingo, que eu fiquei um pouco assim constrangido, né, pela cavalgada do padre, que saiu com a procissão na rua, e que eu achei uma grande falta assim de respeito com a população que se encontra no hospital, né? Quando eu cheguei lá no hospital domingo, até que eu cheguei doente, estava com um problema, eu tinha comido uma feijoada, não me senti bem, e fui lá no hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, quase que não entrava, com um monte de cavalo na frente do hospital. Então, é uma grande falta de responsabilidade da pessoa que fez aquele roteiro. Espero que no próximo ano esse roteiro que ele mude, porque na frente do hospital eu acho que é um local que a gente tem que ter o maior respeito, porque por causa de 1 minuto um ser humano pode perder a vida, né? Então, quando se passa uma carreata, a procissão, que é a missa do vaqueiro, tem um respeito pela santa, por todos que estão ali, mas deveria pegar outro roteiro. Então, quando eu fui entrando, eu passei uns 3 minutos, e quando eu buzinei o carro, liguei às 4 e o pessoal não estava nem aí. Então, imagine você, uma ambulância saindo do hospital, com emergência, aquele monte de cavalo na porta do hospital, ali passou, contei no relógio, 20 minutos o carro quebrado com a santa e os cavalos na frente do hospital, atrapalhando a entrada e a saída. Então a gente temos que tomar as providências, falar com a prefeita, com o padre, que no próximo evento
da Missa do Vaqueiro, que pegue outro roteiro, que possa entrar aqui na rua de João Saivino e seguir a praça. Porque a gente está na rua, não é porque a gente é da situação, oposição, eu creio que a gente está aqui para fazer o melhor pela população. Não me importa a situação e nem a oposição, mas sim é a população. Então, como o meu colega vereador líder do governo, o presidente da casa, vamos alertar essas pessoas que organizou essa festa, que no próximo ano não faça mais, porque pelo que eu conheço, tem um projeto de lei proibindo o cavalo andar na cidade. E se continuar, aí a gente vai punir quem fazer mais um evento desse, porque o hospital é um local de respeito e é um local que ele tem que estar sempre livre, acesso a qualquer entrada e saída, se ninguém atrapalhe. Então era isso, senhor presidente e colega vereador, o que eu tinha a falar. Só somando as palavras de Vossa Excelência, existe sim um projeto de lei nessa casa que dispõe sobre os limites de cavalgadas e atos de vaquejada na cidade, não é isso, Marco? Eu acho que ele é de 2014 ou de 2015. E, infelizmente, nós estamos à mercê de nem mesmo o próprio governo do município tem noção de que existe esse tipo de lei. Então, fica muito complicado uma prefeitura com controladoria, com assessoria jurídica, não ter noção nem das leis que regem no nosso município. É necessário que eles façam uma busca ou uma pesquisa para também não acontecer toda vez deles não terem noção das leis e praticarem os atos ou liberarem que isso aconteça em glória, para depois a gente só ressaltar e ensinar. A gente está agora com um projeto de lei que é o do Conselho, que vai ter que ir para as comissões, porque a gente não sabe qual é a lei que eles querem que o projeto vá reger em caso de discordância jurídica. Então fica complicado a Câmara trabalhar com um governo que nem mesmo sabe as leis que regem essa cidade. Questão de outro, presidente. A respeito do que a vereadora Mona Lisa falou e o vereador Nildo, foi feito nesta casa, não foi nenhum projeto, foi um TAC com o Ministério Público. O Ministério Público convocou a Câmara, Cícero era vereador na época, com Evandro, eu e Valdeir. Foi feito esse TAC aqui e o promotor foi quem proibiu as cavalgadas passar dentro da cidade. Mas há 2 anos, completou 2 anos agora, que toda cavalgada da Missa do Vaqueiro passa por dentro da cidade. E as cavalgadas em si, a polícia, o município, proíbe logo. Então, se dá direito a passar a cavalgada da Missa do Vaqueiro por dentro da cidade, então a cavalgada pode existir também. Agora só precisa determinar os locais dele passar. Que é, feito o vereador disse, passar na frente do hospital está errado. Então, quem for coordenar isso, que peça autorização e faça o seu roteiro, por onde vai ter que passar. Aí a gente concorda, fica uma coisa correta, porque não tem lei. Tem um TAC que foi feito junto com o presidente desta casa, com o pessoal que teve a reunião aqui, e o promotor foi quem determinou, não foi nem a Câmara. Foi o Ministério Público, disse, eu não quero que passe cavalo dentro da cidade, porque a reclamação era o que ficava. Mas aí cabe hoje ao município e à Câmara de Vereadores convocar novamente o promotor para saber a respeito desse TAC, se está valendo ou não. Ou se vai ser feito outro, se a gente vai ter condições de deixar a cavalgada passar dentro da cidade, porque agora no final de agosto tem uma. No começo de novembro tem outra. Aí não fez uma hoje, não passou uma hoje, então por que eu vou proibir a que vai ter em agosto? Por que eu vou proibir a que vai ter em novembro? Então cabe ao município determinar os locais que ele vai ter que passar. Eu acho que o correto é esse, para não acontecer o que aconteceu domingo, quando você foi ao hospital. Então, eu acho que é a dica que a gente pode fazer e pode mandar um ofício ao Ministério Público, presidente, para a gente rever isso aí. E também eu quero fazer um apelo à prefeita, que é feito, o vereador diz, fazem, mas não sabe como é que está. O problema todo da iluminação é que fazem de pedaço. Ajeita 2 luzes num bairro e deixa 5. Não, se você tem um bairro para fazer, vá lá e faça ele todo.
Aí quando ele está terminando, está fazendo no Santa Rita, aí chama de olha, lá no Campo Alegre falta uma. Aí vai lá, deixa lá e vai fazer no Campo Alegre. Não, vá no Campo Alegre, veja o que é que tem e faça somente lá. O que aconteceu, o meu apelo eu vou fazer à prefeita e ao secretário de obra, que pelo menos mande passar a máquina nos bairros. Porque você chega no Campo Alegre e não tem como andar não. Os carros para passar está a maior dificuldade. Fizeram as ruas principais e esqueceram as ruas. A principal está feita, mas as outras ruas não estão. E é onde o pessoal passa, que é o esgoto, é lama, é tudo. Então, pelo menos, se passar a máquina, o carro passa melhor. E lá no Campo Alegre, a gente não pode nem passar com o carro. Então, é um apelo que eu faço ao secretário de obra, que passe a máquina também lá. Não só lá no Campo Alegre, como nos bairros. Como a gente sabe que ali na Rua da Glória tem, como a gente sabe que lá no Geoconda tem algumas ruas que estão com difícil acesso. Então, que dê uma passada com a máquina nessas ruas que estão com problemas. Questão de ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, colega vereador e a colega vereadora. Eu quero fazer um apelo, já que o vereador Marco falou sobre a máquina e as estradas. Eu quero fazer um apelo que aquele trecho que liga ali o colégio de Iduba, até sair na minha casa ali, está muito difícil. Eu já tinha falado com o presidente a semana passada e ele me disse que isso aí daria para ver do próximo mês, não foi, presidente? Mas só que está muito ruim. Ali é um trecho que é como se fosse uma principal. São uma linha de ônibus que faz 4 horários escolar e mais a linha de ônibus particular, que é a linha de Leto, do pessoal de Carlinho. E tem cada cratera ali que está difícil. Os ônibus é quebrando mola todos os dias e eles me pediram que fizesse esse apelo aqui a prefeita junto com o secretário de infraestrutura. E eu vou pedir ao líder do governo, o Epitácio, que reforce lá, que está muito difícil. Se puder, já que a gente sabe que o inverno foi, né, muita chuva esse ano, e não deu para fazer. Mas agora que o sol já esquentou, dá para fazer sim. Necessita de algumas carradas de pissarro. Cada buraco que cobre um carro assim, está difícil. Se o secretário for lá e passar, ele vai ver, ele vai se sensibilizar com a situação e acredito que vai fazer alguma coisa por ali. Epitácio, se você puder dar uma ajuda nesse sentido, eu lhe agradeço. Está aí meu apelo. Obrigado. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Gostaria de consultar os vereadores se pode colocar os requerimentos em bloco. É questão de ordem, senhor presidente. Não são todos requerimentos de uma vez só. E sim, vereador Valdeir, se tem 2 requerimentos, ou 3 ou 5, coloco o dele. A vereadora Monalisa, vereador Epitácio, Nildo, Berinho, Beto, Baixa, Marcos, Vossa Excelência. São em 3 blocos. Então, o que eu pediria é isso, consultar o vereador se ele aceitaria colocar em bloco. Os vereadores do requerimento podem? Concordam? Passando para a ordem do dia, colocando o requerimento em votação e discussão. Então, em bloco, o requerimento de número 141, requerimento 141/2017 e o 142/2017. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, obedecidas às normas regimentais, solicito a excelentíssima prefeita Adriana Paz, a extensiva ao senhor a senhora secretária de Saúde, Elisângela Maria de Santana, que reative a máquina de raio-x na unidade mista Gaião Guerra. E requer a mesa, depois de ouvir o plenário, obedecida às normas regimentais, que solicito ao senhor Enivaldo José da Silva e o secretário de Infraestrutura que faça a manutenção e a organização do campo de futebol do distrito de Apoti. O autor do requerimento é o vereador José Alberto Rufino da Silva. Em discussão. Eu gostaria de parabenizar o vereador Alberes e pedir, vereador, para subscrever. E lembrando, vereador, muito oportuno a sua lembrança do raio-x, porque inclusive eu tenho conhecimento, informações que são 2, vereador. Um aqui para a unidade,
que ficou lá na caixinha, e o outro lá para o distrito de Apoti. Então, pedi a Vossa Excelência que procurasse as informações em relação a esse outro de Apoti, para a gente fazer o apelo à prefeita, à secretária de saúde, ver se faz a instalação desse raio-x, para melhorar a situação do nosso pessoal. Então, vereador, Vossa Excelência está de parabéns, não só o requerimento 141, mas também o 142. Eu quero pedir para subscrever os dois requerimentos, Vossa Excelência, e parabenizar Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Quero dar uma boa noite à senhora vereadora, aos senhores vereadores, a todos que se encontram aqui no recinto, também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Sobre o requerimento 141, referente à questão do raio-x, é importante a gente ressaltar que existe uma população carente em Glória do Goitá que precisa ser atendida. E o que acontece? Como não se tem raio-x no município de Glória do Goitá, o pessoal está procurando Vitória, Recife, e fica numa dificuldade econômica muito grande. E o pior de tudo é que já se tem, quer dizer, se já se tem, e a informação é que está faltando um gerador, isso é o custo mínimo para o município de Glória do Goitá para reativar e beneficiar toda a população. Aí eu peço aos seus vereadores aí, tanto da oposição como da situação, faça essa apelo à prefeita Adriana Paz, que realmente reative o raio-x, que é importante para a população. Voltando ao requerimento 142, que é referente à reorganização do campo do distrito de Apoti, a gente só tem um único campo em Apoti, que é esse campo que participa crianças, adolescentes e adultos para atividade esportiva e recreativa, e devido ao período de chuva, a questão dos matos nas laterais cresceu. E realmente precisa de fazer uma limpeza, uma capina para poder reorganizar. E tem a situação também que o campeonato, a final do campeonato adulto municipal, será realizado o primeiro jogo domingo. E aí, aproveitando o ensejo, é importante que a gestão municipal possa dar essa condição de organizar o campo de Apoti, visto que existe uma grande quantidade de pessoas que participam das atividades esportivas e recreativas. Aí eu peço mais uma vez aos senhores vereadores e à senhora vereadora que possam subscrever para realmente que isso seja resolvido na situação tanto do raio-x como também do campo do distrito de Apoti. Desde já quero desejar uma boa noite a todos. Eu peço autorização para subscrever o requerimento 141 de Vossa Excelência, dizer que é de grande valia. Esse gerador vem sendo pedido aqui desde 2000 pelo meu pai, ex-presidente dessa casa. Todos os anos ele coloca esse requerimento. Esse ano Cícero colocou, a gente até colocou no mesmo dia, não foi? Então, com tantos pedidos, pelo menos nesse ano, com 3, não é possível que dessa vez não dê certo. Porque entrou mãe, entrou filha, entrou irmão, entrou Miranda, entrou todo mundo e ninguém comprou um gerador para aquela maternidade, uma demanda tão antiga e tão simples de ser resolvida. Então, eu desejo êxito no pedido do seu requerimento, viu? Questão de ordem, presidente. Eu também peço para subscrever o requerimento 141 e também hoje teve uma entrevista da prefeita e ela estava se comprometendo em colocar um transformador lá na maternidade por causa do raio-x. Isso eu vi hoje à tarde, essa entrevista, e espero que coloque ou o transformador ou o gerador, que esse gerador já vem gerando faz muito tempo aqui nessa casa, pedindo apelo aos prefeitos que passaram no nosso município, pedindo esse gerador. Então vamos ver se agora, com o pedido da gente também, chega esse gerador ou o transformador. Porque o que o pessoal está precisando é o raio-x em nosso município. E também no distrito de Apoti, como frisaram, que um era para aqui e o outro para o distrito de Apoti. Então, se chegar em Apoti também, é bem-vindo, porque aquela comunidade precisa muito de um atendimento melhor. Então, se Deus quiser, nós vamos estar aqui para ver esses 2 raios-x funcionando em nosso município. Aí eu quero lhe parabenizar. E também pedir para subscrever o requerimento 142, certo? Que é também de grande valia. E me lembro, nessa casa aqui, eu era contador, o vereador Inácio Lacerda sempre pedia aqui para ser ajeitado aquele campo, e até hoje não foi ajeitado. Viu? Isso é de longe, esse campo lá de Apoti. E que até o vereador Valdeir uma vez pediu para colocar refletor também lá. Ele fez um requerimento, parece que Cícero também fez. Então, era uma prática de esporte para aquele distrito e que a gente sabe que é uma diversão.
Então, ali a gente já conheceu o time Cruzeiro, que sempre batalhou aqui na nossa cidade, já levou muitos troféus, e é merecedor esse requerimento e que a prefeita ajeite esse campo. E você está de parabéns, vereador. Questão dessa, presidente. Quero parabenizar o colega vereador Albério pelo seu requerimento. Pelo requerimento da questão do campo, vereador, a gente vê que a gente hoje tem uma grande dificuldade, né, no finalzinho do inverno, com as estradas, principalmente na linha dos ônibus, que está muito precária, que é uma área que nem o vereador Baixa falou, mas que o campo pode ser uma questão de 1 hora ou meia hora lá, se resolve. E reforçando o seu requerimento, precisa também de a gente solicitar amanhã um gramado, né, nesse campo, porque hoje a gente vê os jovens da gente tudo de cabeça vazia e muitas vezes se drogando. E tendo um campo um exercício que vai tirar a mente deles para outros sentidos. Né? E referente ao seu requerimento do raio-x, eu estava conversando com a prefeita e a gente estava lá numa reunião com o pessoal da CELP, lá de Carpina, e ela falou na questão do transformador e assim mesmo colocar também o gerador, que até que eu tive lá na frente do hospital, não sei se vocês prestaram atenção, o poste que tem um transformador, se você olhar o pé do poste, ele está mais ou menos 20 a 30% já desgastado, sem nenhum reforço de segurança, nem de um lado nem do outro, e ele está meio pendido. E eu estive lá com o Kibe, e a gente fizemos um ofício pedindo a troca daquele poste. Né? Então, eu quero também parabenizar a prefeita, que ela está assim, com boas intenções para resolver essa questão, Marco, lá do hospital também. Né? A questão do raio-x que não foi instalada ainda, porque precisa desses requisitos, que é o transformador para dar mais um reforço, e o gerador, que na hora que faltar a energia, o gerador ele vai atender a falta da energia. E uma coisa também que eu quero mais uma vez parabenizar a prefeita, que eu estive numa reunião com ela quinta-feira passada em Recife, e a gente estava lá com o pessoal e a gente estava já discutindo questões de melhoria para o município. E a gente estava com o pessoal referente à estrada de Iapoti. E quando ela falou lá, o pessoal deu a maior força, que ela também estava solicitando outra patroa para o município, porque a gente tem um município com uma expansão muito grande na zona rural, como o vereador Baixa conhece, que trabalhou nessa área, uma máquina ela não consegue atender a demanda do município, né? E ela disse que estava já articulando para conseguir outra patroa, e eu senti nela assim aquela felicidade. E tem coisa que a gente vê, que a gente tem aqui que reclamar, tem que elogiar, e tem que referente, mais uma vez, porque a mãe vai dizer, a Nildo estava falando que do padre disso, aquilo outro. As pessoas têm que entender que a gente está aqui defendendo e torcendo pelo melhor da população. Não sou eu, como os 11 vereadores desta casa, a gente estamos aqui trabalhando pelo melhor da população. Mais uma vez, vereador, parabéns pelo seu requerimento e peço permissão para me subscrever. Questão de ordem, senhor presidente. Queria saudar todos os colegas aqui da casa, os senhores vereadores e a senhora vereadora. Todas as pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando e todas as pessoas que nos acompanham de casa. Eu já tinha falado aqui algumas sessões atrás, né, sobre a questão esportiva aqui na cidade de Glória do Goitá. E pelo menos eu sinto isso, e não é de hoje, né? Glória do Goitá tem uma área esportiva quase que apática. Você não vê, Glória do Goitá é uma cidade onde você vê o esporte sendo praticado de forma aguçada. E, na verdade, a gente sabe que uma planta ela só cresce quando a terra está preparada, quando tem água, quando o ambiente ele é propício. Então, se o esporte ele não é estimulado,
você não vai ter um crescimento dessa prática, né? Você tem muitos campos de futebol que os jovens poderiam, se tivesse 2 refletores potentes, os jovens poderiam estar jogando bola à noite, né? E a gente sabe que quando o jovem ele não pratica esporte, ele não ocupa a cabeça estudando, praticando esporte, que deveria ser um dos principais focos de um jovem hoje em dia, se a gente não colocar isso para o jovem fazer, o traficante arruma aquilo que o jovem pode fazer. O traficante sempre vai estar lá na porta batendo, né? Então, eu até acho que no mês de fevereiro, eu estava conversando com o Paulo Roberto, presidente da Facol, dono da Facol, e ele disse o seguinte: olha, Epitácio, eu tenho aqui 2 times de primeira divisão, o vôlei e o futsal, né? E ele dizia que ele não tinha mais espaço para treinar essas 2 equipes lá. E ele foi querer levar para outra cidade. A primeira cidade que ele pensou foi em Glória. Mas Glória do Goitá não tinha quadra coberta, não tinha um campo iluminado e muito menos com grama. Não é? A grama que tem no campo é o capim mesmo, onde que cresce e a turma só vai somente podar. Então, assim, o que a gente vê é que falta uma estrutura, e eu estou falando isso aqui não é porque isso é de agora. Glória do Goitá é uma cidade de 140 anos que não tem uma quadra poliesportiva coberta para um vereador ou a própria prefeitura querer fazer um evento fechado ou querer fazer qualquer coisa. Se quiser fazer dentro de uma quadra coberta, tem que alugar ao Dom Miguel, que é uma escola privada, né? Então, você vê Xande Alegria, se eu não me engano, tem 2 quadras poliesportiva coberta, 3, né? Lagoa Itaenga, não sei quantas tem. Só Glória do Goitá, que foi uma das primeiras cidades que teve a emancipação política na nossa região, que não tem quadra poliesportiva coberta, né? Então isso já é o que vem. Agora eu tenho também que reconhecer o esforço de Chiquinho, que tem procurado se esforçar, tem procurado levar os jovens para campeonatos. Eu tenho visto que o esporte deu uma melhorada, né? Com muito esforço. Mas a gente ainda está muito longe estruturalmente, não por questão de boa vontade, que eu estou vendo que está tendo, mas estruturalmente. Eu estava conversando com o Nildo hoje, que estava lá no projeto nosso lá, que a gente estava fazendo lá a obra da casa de recuperação, e eu não sabia, mas ele me disse que um saco de semente para plantar grama custa R$90. Né? E você consegue botar grama em uma área imensa. R$90. Ou seja, um campo, você com 3 sacos, se brincar, sobra semente para você colocar grama. Né? Então, eu acho que se falta hoje coisas mínimas para você melhorar isso daí tudo. Né? E, para concluir, queria parabenizar o vereador pelos 2 requerimentos e também pedir autorização para subscrever. Questão de ordem, senhor presidente. Para fazer justiça, como é do conhecimento de Vossa Excelência, do conhecimento do vereador Alberes e de outros que visitaram ali a Potinho, no campo, o empresário Lorival, construiu lá um vestiário com recurso próprio. Não joga bola, mas ele foi lá e construiu os vestiários para o campo do Cruzeiro. O ex-prefeito também calçou dali da entrada do matadouro ali de Dido até a entrada do campo. E o pessoal que anda na lama, né, Alberes, com aquele esgoto que passava ali do matadouro também, além de ter feito esse calçamento, também fez um saneamento ao lado do campo ali do matadouro. Então, era uma coisa que eu queria deixar registrado, que a gente que fez parte da gestão anterior, procuramos dar a nossa ajuda, como Lorival, conhecido carinhosamente como Louro, construiu lá o vestiário, sem pedir ajuda a ninguém, e está lá os vestiários construídos, onde serve para o pessoal que vai jogar bola lá no campo. Então, eu quero deixar registrado aqui essas benfeitorias que foram feitas para ajudar o nosso Cruzeiro, que foi o primeiro campeão aqui em Glória do Goitá. Quando teve o primeiro campeonato aqui em Glória do Goitá, o campeão foi o nosso Cruzeiro, e o treinador era o nosso inesquecível Inácio Lacerda, que colocava aquele time ali realmente para ser reconhecido, não só aqui em Glória do Goitá, mas como em Vitória, em Recife, em todo canto, que o time era de primeira. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero pedir permissão ao vereador para subscrever ao seu requerimento. Obrigado.
Questão de ordem, presidente. Só para a gente completar a fala de Epitácio, o problema todinho do nosso esporte em nosso município é que muitas vezes ele leva o esporte para o lado político. E quando leva para o lado político, ele se prejudica muito. Porque eu conheço aqui o único prefeito que deu uma ajuda no campo de futebol de nossa cidade foi o ex-prefeito José Corrêa de Oliveira, que pegou o campo da associação, murou ele todinho, fez campeonato, ajudou em Apoti, foi um dos que ajudou mais no esporte. E de lá para cá, são poucos que ajudam. Quando você vai formar um campeonato em nosso município, você vê cada um que tem um time que sai pedindo ajuda um e outro, e no final eles ainda acham ruim para colocar um time em campo. Então, eu acho que o município tem que se preparar primeiro para a gente começar um esporte melhor e ter uma ajuda bem dada de todo o nosso município, junto com os vereadores, a gente conseguir dinheiro no Ministério do Esporte para ajeitar o campo. Está aí, o ano passado a prefeitura conseguiu murar o campo ali do Nova Glória, mas cadê recurso para eles fazerem um campeonato melhor? Então o que falta é isso, vereador Epitácio, falta estrutura do município. E quando chega lá no município para fazer, tem um pouco de política no meio. Então quando tem a política no meio, aí não acontece. Porque tem muitos times em nosso município. Hoje a gente poderia ter a Facol treinando na associação. A gente poderia ter a Facol treinando numa quadra do município. Mas por irresponsabilidade de vários prefeitos que passaram em nosso município, não fizeram as quadras. Não fizeram quadra nenhuma em nosso município. Por quê? Por irresponsabilidade. Que conseguiu de um prefeito, passou para outro e não fizeram. Então a gente hoje reclama, não tem mesmo porque foram irresponsáveis. Xande da Alegria conseguiu fazer 3 quadras, Feira Nova, Lagoa de Taenga, com recurso do Ministério da Educação. E por que Glória não conseguiu? Que muita gente tinha de conseguir verbas. Então hoje, se hoje você tem o governo do estado, você tem o presidente que é do lado do prefeito, pode ser Adriana, pode ser Miranda, pode ser Ciro, pode ser quem for. Mas se eu tenho condições de buscar essa verba, então eu vou lá buscar e vou construir. Aí quando a verba chega, o terreno não tem. Vamos brigar. Hoje está aqui a Poti mesmo, Cícero e Valdeir sabe. Chegou uma verba para a coberta da quadra. Botaram um engenheiro irresponsável, está lá. Uns buracos lá, só fizeram os buracos e pronto, e acabou-se. Que poderia ter uma quadra coberta em Apoti, que ia servir de clube, ia servir para a festa dos pais, festa das mães. Está lá. O dinheiro está na conta. Não vai dar para terminar porque já passou não sei quanto tempo. Então é isso que a gente vê. Quando a gente toca no assunto, às vezes a gente está num requerimento e passa para outro. Mas a verdade é essa, porque aproveitou a conversa, a gente tem que dizer o que está acontecendo no nosso município é isso. A gente não tem. E quando hoje, graças a Deus, você tem a certidão do INSS no município tranquila, que pode conseguir verba. Então vamos solicitar dos deputados que a gente votou, se ele vai prestar ou não, mas vamos cobrar dele. Que ele ainda está no poder, então vamos cobrar para ver se ele consegue colocar uma emenda para a construção de uma quadra coberta em nosso município. Porque na medida que a Facol vem para aqui, ela vai escolher jogador também de onde? Do nosso município. Vai aparecer jogadores daqui jogando na Facol, vai jogar em Recife, então vamos tentar fazer isso, vereador. Conversa com a prefeita, vamos pedir aos deputados dela que façam emenda para vir uma quadra coberta para aqui, que a gente também vai pedir no que a gente votou. A gente vai pedir também. Então, muito obrigado, vereador. Questão dela, senhor presidente, é rapidinho, só para poder concluir a fala que foi colocada por todos os vereadores. É importante que Glória do Goitá ele tenha uma grande potencialidade no esporte. Só para ressaltar e relembrar um pouco, houve o campeonato regional Sub-15, Sub-17 em Xande da Alegria, onde a cidade sede foi Xande da Alegria, que o prefeito deu todo o apoio. E Glória do Goitá foi para a semifinal, Sub-15, perdeu, mas o Sub-17 foi campeão. Isso quer dizer que a gente tem uma base de jovens importante que a gente precisa garantir realmente que é de direito. E a gente recebeu a LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e aí olhando lá a questão de recursos na área de educação, saúde, mas em especial também na área de esporte, o recurso é muito pouco. Isso quer dizer que a gente tem uma responsabilidade grande aqui nessa casa, que é o PPA, que é o Plano Plurianual. Se
a gente discutir aqui orçamento para a questão de programas e também bolsa esportiva, tanto para o público feminino e masculino, a gente vai realmente dar condições melhor, em especial a criança e adolescente do município de Grau do Goitá, para quando ele chegar na sua fase adulta, ele possa fazer a prática esportiva, mas também tenha a prática educacional de poder estar estudando na faculdade. É importante que a gente possa priorizar isso no PPA. De antemão, eu peço que vocês também olhem lá o orçamento da Lei de Diretriz Orçamentária, para que a gente possa realmente garantir o que é de direito para essas crianças e adolescentes. Mas eu quero concluir minha fala, questão do horário. O requerimento 141 e 142, senhor vereador, senhora vereadora, que for favorável à aprovação do requerimento, que permaneça em seus lugares. Aprovado. O requerimento 143 e o 144/2017 requer a mesa, depois de ouvir o plenário, obedecido às normas regimentais, um voto de aplauso ao ilustríssima prefeita, a senhora Adriana Dornella Câmara Paz, pela ideia da prefeitura itinerante. O autor o vereador de Souza Paz, Epitácio. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, obedecido às normas regimentais, um voto de aplauso aos policiais da PM. O autor do requerimento é Epitácio de Souza Paz. Em discussão. Só justificando os 2 votos de aplauso de hoje. O primeiro, a senhora prefeita, por essa ideia que ela teve, que eu acho até algo muito bom, porque eu gosto desse modelo, né? Procurar fazer um círculo de conversa com a própria população para escutar as críticas, as reclamações e os elogios e tudo que a população quiser falar. Eu acho que isso é bom porque você dá a cara a tapa, né? Você procura a população e escuta o que ela quer falar. Então, eu acho que é desse tipo de política que a gente precisa, independente de qualquer outra coisa que venha a se precisar melhorar. Então, acho que essa política de diálogo que tem que ver com a população, né? E eu admiro esse tipo de ação. E o segundo, eu estou fazendo hoje um pedido de voto de aplauso, peço que os colegas possam subscrever. A PM, não somente a PM, mas outras polícias, como eu mandei o requerimento semana passada, tem agido de uma forma muito incisiva para a defesa da nossa população, como também foi o caso de semana passada, onde aconteceu até a ocorrência da morte de 3 jovens na ação, né? Algumas pessoas ficaram questionando ou até revoltadas, mas a minha visão, eu gosto de ser sincero nesse ponto, é que esses jovens nós não perdemos para a PM. Na verdade, não foi um PM quem matou o jovem. Na verdade, quem matou o jovem, quem destruiu a vida do jovem foram as drogas. Então, o que tem que ser combatido aqui não é a ação que se aconteceu. Né? O que tem que se combater é a droga que se cresce de uma forma desacerbada na nossa cidade. Há 2 anos atrás, não sei se vocês lembram, mas o pessoal normalmente ficava na frente de casa conversando com os vizinhos, aquela turma toda. Hoje em dia, ninguém pode mais ficar conversando na frente de casa, porque senão tem um celular roubado, está o ladrão invadindo a casa do povo para roubar. E, na verdade, o que gera isso daí tudo, minha gente, não é porque o camarada é ruim e ele quer roubar. É porque a droga ela tem um poder tão forte sobre o viciado, que o viciado, quando ele solta para querer usar droga, ele vende até o bujão de casa, o fogão, vende a geladeira, não é? Então, e quando ele está sob a ação da droga, ele é capaz até de matar até a própria mãe, porque está fora de si. A droga tem um poder de domínio muito forte. A gente vê lá na Cracolândia, o povo parece um zumbi, fica totalmente dominado pela droga. Então, a nossa luta aqui não tem que ser contra uma ação repressora, não. Nossa luta aqui tem que ser contra as drogas, porque se a gente tivesse conseguido, através de ações públicas aqui na área de esporte, educação, envolver esses jovens e não tivesse entrado nas drogas, isso não teria acontecido. E se nada começar a ser feito agora, isso vai começar a virar rotina na nossa cidade. Aí o problema vai ser muito maior do que aquele que a gente tem hoje, porque a droga começou agora, de 2 anos para cá, e a gente está vendo coisas que a gente nem imaginava ver na nossa cidade.
tiroteio no meio da praça, morte na entrada de ônibus escolar, assalto, bairros que se favelizaram, estão virando pontos de drogas. Hoje o que mais a gente acha em Glória do Goitá é boca de fumo. Né? Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa criar ações públicas para tentar barrar essa ação das drogas e rápido, porque senão Glória pode virar uma grande favela cheia de traficante de droga. Aí se chegar a esse ponto, aí o problema vai ser muito maior, porque a questão não é somente você prender o bandido, você prendeu hoje, amanhã ele está solto, mas a droga vai continuar dominando ele até dentro da cadeia. Infelizmente hoje, nas cadeias onde o pessoal é preso e fica hoje, a droga está lá também. Então ele não vai deixar a droga. Então enquanto não se vencer a droga, essa violência do Brasil nunca vai ceder. E é isso. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Epitácio pelos seus 2 requerimentos e peço permissão para subscrever. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Complementando a fala de Epitácio, é bom colocar, Epitácio, que na verdade está faltando as políticas públicas direcionadas para a juventude, tanto da cidade como do campo. Essa juventude, a todo momento, nunca foi discutida, nem pelo Poder Municipal, nem pela Câmara de Vereadores, qual realmente, o que é que a gente pode realmente garantir de direito. E o que acontece, a questão de droga de Glória do Goitá, infelizmente, não está só há 2 anos, não. Ela já vem há um longo tempo, só que agora, com exceção do desenvolvimento de Glória do Goitá e a chegada da fábrica, isso acontece o seguinte: Glória do Goitá é a bolinha de ouro para o quê? Para a questão da criminalidade, porque para alguns jovens, a população hoje de Glória do Goitá tem dinheiro. E aí está acontecendo assalto em via pública, como também está acontecendo muito arrombamento em alguns prédios públicos, como também em algumas casas. É importante a gente entender que a discussão da política pública é tanto a garantia da educação, da saúde, do esporte, do lazer, mas também é importante a questão da segurança pública. A gente tem uma deficiência muito grande na questão de segurança pública do município de Glória do Goitá, que precisa ser atendido. E aproveitando também o outro requerimento que você encaminhou, é importante que essas reuniões itinerantes realmente aconteçam, não só pela a gestão municipal, mas também pela Câmara de Vereador, visto que eu quero ressaltar mais uma vez que no primeiro período, no primeiro semestre, já foi solicitado de requerimento pela minha pessoa, no artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, diz que cada 6 meses a Câmara de Vereador tem que realizar a reunião itinerante. E a gente já está há mais de 6 meses, terminou o primeiro semestre, foi aprovado nessa casa, até agora a gente não teve uma definição sobre essa audiência pública que foi solicitada para o distrito de Apoti. Em Apoti tem muitos pontos importantes para ser discutido. Não sei se essa questão da reunião itinerante a prefeito discutiu. É a questão da água, que é uma questão que já vem há um longo tempo, mas também tem outras questões que devem ser discutidas. Aí eu peço aqui, carinhosamente, ao senhor presidente, que possa já verificar uma data e, se puder ainda, esse mês, visto que a gente já entrou de recesso e voltou e a gente não teve nenhuma resposta, pode realmente acontecer, porque a população de Apoti, visto que o requerimento foi solicitado pela minha pessoa, está me cobrando. E aí não é responsabilidade mais do vereador Berinho, porque foi aprovado e aqui no regimento diz, tendo uma votação de 1/3 dos vereadores aprovado, tem que acontecer. Isso é lei. Isso aqui tem que ser cumprido. Aí eu peço ao senhor carinhosamente que o senhor veja uma data, é importante, eu vejo também a comunidade a melhor data, para que os vereadores, tanto da situação como da oposição, possam estar lá presentes para a gente fazer o nosso papel e fazer bem feito. Mas quero parabenizar o vereador Epitácio pelos 2 requerimentos e também pedir autorização para subscrever no seu requerimento. Eu quero, questão de ordem, senhor presidente, eu quero fazer um apelo a Epitácio, como líder do governo, como também ao vereador Berinho e Cícero Emiliano, principais, e a todos. Faço um apelo à excelentíssima senhora secretária de Saúde, à prefeita, 60 dias que está sem ambulância em Apoti. 60 dias, amigos, sem ambulância no distrito de Apoti. 210 dias em Tapera de Santa Maria. Então eu queria pedir encarecidamente aos senhores, isso aqui não é nem política e nem crítica de destruir, mas sim de construir. As pessoas estão sofrendo lá, a situação é muito difícil, com as pessoas que não podem alugar um carro,
Às vezes a gente, vereador, não está lá para socorrer essas pessoas, como ontem aconteceu um acidente com um rapaz lá de moto.